Olá, eu sou Raquel e este é Uma História para Te Contar. Como você sabe, tem 18 anos que eu vivo na Itália como missionária e eu quero compartilhar com vocês algumas histórias que eu vivi que foram muito inusitadas. Bom, eu vou contar hoje uma história do Sr. Pedro. O Sr. Pedro eu o conheci poucos dias antes que ele morresse. E na verdade foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Eu fui chamada, como vocês sabem, eu era técnica em enfermagem e fazia assistência domiciliar. E eu fui chamada para atender essa pessoa que já estava terminal, tinha sido levada para casa para poder morrer. Eu chego nessa casa, encontro uma esposa chorando, duas filhas, cuidando de um pai, chamando ele de meu neném, meu bebê, meu filhote, né? Um carinho, um amor, um ambiente cheio de tristeza, mas muito carregado de amor e de cuidado. A maneira como elas colocaram ele, como elas cuidavam, o material à disposição, a maneira como elas me receberam, se via como elas se importavam com aquele pai e com aquele marido. E nós começamos a conversar, ele ainda respondia com os olhos, como respondia monossilabamente. E eu perguntei, seu Pedro, tudo bem? Ele sim e tal, e fomos conversando. E a mulher falando de como ele tinha sido um homem bom, um pai, um ótimo marido. E a filha mais velha disse, olha, eu não sei o porquê que ele está passando por isso. E quando nós terminamos ali, nós fomos para a cozinha e eu via a necessidade delas de falar. E então eu disse para elas assim, olha, vamos fazer uma coisa? Faça de conta que a pessoa profissional foi embora. Aqui tem só a Raquel. Pode ser? Pode. E aí eu vi que eles tinham um crucifixo. Eu falei, vocês são cristãos? Somos e tal. Eu falei, então eu quero falar para vocês do propósito de Deus com a vida, né? E começamos a falar da vida no Senhor e do tempo que Deus tem para todos nós, né? Deus tem um tempo determinado para cada um de nós nessa terra. E eu falei, se ele tivesse ido embora, né, num acidente, de uma hora para outra, como vocês ficariam? Vocês não iam entender nada. Eu falei, Deus está dando a vocês a oportunidade de se despedir, de cuidar dele, de mostrar para ele este amor. Então, assim, vamos ser gratos, né? Vamos ser gratos a Deus. Ele viveu uma vida plena e pude dar uma palavra de amor e de conforto. Falei, posso orar com vocês? Ah, pode, nós oramos. E a filha mais nova ficava sempre meio séria, meio fechada. E tudo bem. No outro dia, voltamos. Eu da maneira como eu vi, eu não achei que ele passasse nem mais uma noite. Mas no outro dia eu voltei e estavam lá e tinha ainda a irmã dele que tinha chegado. E a irmã dele me abraçou e disse, e a minha cunhada me falou de você, que você foi um amor e tal. E começamos a conversar e aí enquanto a gente cuidava dele, ele ainda estava respondendo e a gente falando e ela falou, vamos falar com liberdade. E começamos a falar do amor de Deus, do cuidado e da vida. E ali nós tivemos a oportunidade a família me deu liberdade de estar orando com eles. E eu falei, seu Pedro, o senhor está preparado? E a gente conversando e ele respondendo. Resumindo a história, nós falamos do amor de Deus, falei para ele e falei, eu vou orar, se o senhor concordar comigo, o senhor diz amém, o senhor pisca o olho. E ele foi orando comigo, concordando, entregando a vida dele ao Senhor, pedindo perdão e tal, e fizemos aquela oração aonde a família estava, né, reunida com ele, enchendo ele de amor e amém. Eu falei, não vou ver mais esse moço. No outro dia me disseram que ele tinha voltado para o hospital, era um sábado, passou o domingo, na segunda de manhã, eles me avisam que era para eu voltar lá. Eu falei, gente, e quando eu cheguei, o que eu sentia no meu coração é que ainda faltava algo assim. Quando eu entrei, elas estavam mais animadas, o clima de morte não existia. Existia um clima de paz, de alegria, de tristeza sim, mas não de morte. Ele já não respondia mais, ele só respirava. E enquanto eu estava cuidando, a irmã mais nova teve que ficar comigo porque a mais velha estava ocupada. E então quando eu olhei para ela, eu entendi que era ela. E aí eu falei, posso te contar uma coisa? Ela falou, sim, pode. E aí eu contei a minha experiência
experiência com meu pai. Quando meu pai estava para morrer, que eu precisei orar, liberando, entregando ele nas mãos do Senhor, porque eu o amava muito. E contando para ela isso, ela então expressou a sua raiva. Ela estava com raiva de Deus e da vida, porque ela não aceitava que o pai dela. E então ali nós tivemos a oportunidade de conversar, de falar sobre vida no Senhor, sobre a liberdade que Deus nos dá, sobre a oportunidade que Deus nos dá de despedir de pessoas, né, que nós amamos e de encarar a morte como parte da vida. E aí quando eu contei para ela a minha história, eu falei, você precisa fazer essa oração. E ela falou, eu não consigo. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Vamos orar? Vamos. Pegamos as mãos, né, dele também. Aí a mãe dela e a tia se aproximaram. E então nós oramos e ela entregou aquele pai. E ela falou, pai, eu não queria me despedir do Senhor, mas eu não quero ver o Senhor sofrer. Então eu quero te entregar nas mãos do nosso Pai maior, que é Deus. E nós oramos, e quando nós saímos dali, eu saí dali, aquelas mulheres me abraçando, e a gente rindo e brincando, e quem olhasse, não parecia um clima de luto. E eu saí dali às 9h20 da manhã, à 1 da tarde, ele faleceu. Dias depois eu fui chamada por aquela família. E quando eu cheguei lá, eles tinham comprado um presente para mim, um presente, uma joia com a árvore da vida. E eu falei, não, mas eu não posso aceitar presente, eu não vou aceitar presente porque eu não vim aqui por isso. Ela falou assim, não, nós só queremos que você nunca se esqueça da gente, porque no momento de maior dor e tristeza das nossas vidas, você trouxe paz e alegria. Ela falou, se não fosse pela palavra que você trouxe, o amor de Deus que você trouxe, nós não teríamos conseguido viver esse momento, porque para nós era como se fosse inaceitável perdê-lo. E ali eu vi como nós podemos ser um diferencial na vida das pessoas. Foi o momento do choro que se tornou em riso, o momento da guerra que se tornou em paz, o momento da tristeza que se tornou em alegria, simplesmente pelo fato de que a vida que está em Deus, que estava em mim, pôde ser transmitida para aquelas pessoas. Olha, o que eu quero dizer para você hoje é que é um privilégio, é privilégio servir a Deus, é privilégio ser canal de bênção. Deus age através das nossas vidas, Deus age através das nossas atitudes, Deus age no meio da tribulação. E aonde você está, você pode levar e você deve levar o amor e a paz de Deus que ultrapassa qualquer entendimento humano. E viver isso é algo maravilhoso. Que Deus te abençoe e que você seja fonte de vida.